Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Depois de termos já passado pela parte 1 e 2 das bem-aventuranças, numa breve introdução a cada uma daquelas bem-aventuranças, nós hoje vamos falar sobre essas bem-aventuranças no relacionamento do crente com Deus e com o próximo. Na parte 3 nós vamos falar do relacionamento do crente com o próximo, porque para nossa introdução, quando nós olhamos para a bem-aventurança dá a ideia de revolução. O mundo acha que a verdadeira felicidade vem de popularidade, riqueza, sucesso, beleza física, mas Jesus vira tudo cabeça para baixo e declara que a verdadeira alegria que vem do conhecimento do favor divino, pertence não àqueles que parecem estar no topo do mundo, mas aos pobres de espírito, aqueles que choram, que têm fome e sede de justiça. Hoje nós vamos falar sobre, nessa parte 3, nós ainda vamos falar na parte 4, nós vamos falar do relacionamento do crente com Deus. E nós vamos olhar para Mateus, nas bem-aventuranças, Mateus 5, 3, 6, nós vamos olhar para 4 bem-aventuranças que nós usamos no nosso relacionamento com Deus. E a primeira bem-aventurança, ela vem dos humildes de espírito. O que é uma pessoa humilde de espírito? É um homem que reconhece que absolutamente ele não tem nada. Ele não tem nada neste mundo, ele põe toda a confiança dele em Deus. Assim Davi escreveu no Salmo 34, 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Esta bem-aventurança ensina 2 verdades. Primeira verdade, reconhecer a nossa pobreza espiritual. Não temos nada para oferecer a Deus. O homem humilde de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Veja o que Jesus disse à igreja da Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Era uma igreja autossatisfeita e bastante superficial. Não tinha nada de profundidade. Era a superficialidade que comandava tudo ali. Era da boca para fora. Nada vinha do coração. Não havia reconhecimento. Não havia uma soberba, uma arrogância muito profunda, muito presente na maioria dos ministérios hoje, nos nossos dias. Nós olhamos ainda para o fariseu, lá no estado espiritual do fariseu, quando ele não deixa Deus reconhecer, ele mesmo fala para Deus quem que ele é, como que é a vida dele, o que ele representa, como que é o sentimento dele. Ele começa a falar para Deus que ele dá de tudo, ele jejuma, ele é autossuficiente, ele não precisa de ninguém. Não há pobreza de espírito ali naquele desabafo dele com Deus. Mas o publicano é o oposto. Aquele homem fala, olha Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18, 11, 13. O publicano estava totalmente dominado pela percepção da sua falência moral e destituição espiritual. Isto é ser humilde de espírito. Veja Isaías 57, 15 e 66, 2. Segunda verdade, receber o reino de Deus. O reconhecimento da nossa pobreza espiritual é indispensável para recebermos o reino de Deus. Feliz é o crente que reconhece a sua pobreza espiritual. Segunda bem-aventurança, que nós estamos meditando nosso relacionamento com Deus, verso 4, os que choram. E aí você fica se questionando, mas por que ele fala os que choram? Nós não estamos falando... Nós sabemos que a palavra chorar é uma palavra muito forte, usada para o lamento pelos mortos, mas aqui o choro não é de luto, mas o choro de arrependimento, coração contrito e quebrantado. Deve haver da parte do crente essa tristeza pelos pecados dos outros, lágrimas quando vemos um irmão cair no pecado em vez de fofoca sobre o seu pecado. Há uma ligação entre as primeiras bem-aventuranças, ser humilde de espírito e sentir convicção pelo pecado e chorar e demonstrar contrição. Você vai olhar ainda lá para alguns exemplos de tristeza de pecado, quando
As próprias pessoas estão tristes pelos seus pecados. Davi fala lá no Salmo 38, 4, 18, Isaías 6, 5, Pedro, Lucas 5, 8, Mateus 26, 7, 75, Paulo, Romanos 7, 15, 18, 19 e 24. Bem-aventurado o crente com o coração compungido. Terceira bem-aventurança, verso 5, os mansos. Manso é uma palavra usada para descrever um animal que foi domesticado e treinado a obedecer ao comando do seu mestre. Alguém, mansidão no sentido de mansidão aqui nas bem-aventuranças. Alguém manso é uma pessoa que demonstra autocontrole. Ele tem autodomínio sobre as atitudes dele. Moisés foi considerado um homem muito manso, o homem mais manso da terra. Bem-aventurado o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob controle e sabe quando deve e quando não deve irar-se. Nós precisamos olhar para Jesus. Ele fala para nós lá em Mateus 11, 29, ele fala: olha, aprendei de mim, disse Jesus, porque sou manso e humilde de coração. São essas palavras mansas, são essas pessoas mansas que herdarão a terra. John Stott comenta: a condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso se somos de Cristo. É a bem-aventurança da pessoa cuja vida é controlada por Deus. Nós precisamos ainda incentivarmos as pessoas a estarem dentro dessa bem-aventurança da mansidão, porque nós precisamos ter autocontrole desse mundo de hoje, onde muitos pratos são nos oferecidos. Se nós não tivermos autocontrole, autodomínio sobre nós estamos constantemente caindo em pecado, e às vezes quando nós caímos em pecado, nós não voltamos, nós não buscamos o arrependimento genuíno, e aí nós verdadeiramente saímos da presença de Deus. E quarta bem-aventurança, os que têm fome e sede de justiça, verso 6. Fome aqui não é a fome que a gente sente antes do almoço, não é a fome de comida, não é aquela fome que basta a gente ver um belo prato de comida que a gente acaba com essa fome. A nossa fome de justiça é quando nós olhamos para as injustiças que nós vemos aí fora. Nós precisamos, e essa sede de beber água, quando nós desejamos justiça, é quando um homem morrendo no deserto deseja comer e beber. Qual é a natureza dessa justiça? Nós vamos olhar para duas justiças. A justiça moral, esta é o caráter e a conduta do crente que ele deve ter para agradar a Deus. Nós precisamos ter conduta moral. Nós precisamos realmente estarmos com o nosso coração doendo quando nós vemos alguém sofrendo injustiça, quando nós vemos alguém afetando. Nós precisamos compreender isso, meu querido. É para nós hoje. Como é triste ver em nossas igrejas uma falta de fome e sede de Deus. Davi fala para nós lá no Salmo 42, 1, 2a, ele fala para nós: olha, como suspira a corça pelas correntes das águas, sim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Deve ser o nosso comprometimento também. Como serve a justiça social, a outra justiça que nós vamos olhar. Uma grande preocupação dos profetas menores foi com as injustiças que prevalecem na sociedade. As pessoas não mudam. Eles falavam e não havia mudança. Você olha lá para Amós 5:11. Você ainda olha para Amós 8:5. É um homem que traz a justiça, é um homem que tem aversão e mostra para as pessoas, para Israel que está em pecado, que eles precisam compreender a justiça social, que precisa estar arraigada no coração deles. Demonstramos fome dessa justiça quando buscamos a libertação dos oprimidos e a promoção dos direitos humanos. Esta é a bem-aventurança do espírito faminto, porque será farto com a plenitude da vida de Cristo. Nós precisamos ter um relacionamento
baseado nessas bem-aventuranças com o nosso Deus. Bem-aventurança que agrada o Senhor, que Ele deixou para nós. É o que eu gostaria de agradecer para você nessa tarde maravilhosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.